Oi gente, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, me desculpa esse barulho porque tá chovendo tipo muito, vocês não têm noção. Tá caindo um temporal aqui fora, então desculpem se estiver fazendo barulho de chuva, infelizmente não tem muito o que eu fazer, né? No vídeo de hoje, eu resolvi trazer aqui pra vocês um tema que vocês gostam muito, assim, que eu fale. Dicas antes de ir morar em Portugal, coisas que vocês precisam saber antes de ir pra Portugal, antes de pensar em se mudar pra lá. São coisas básicas, mas que eu acho que são muito importantes para as pessoas que estão planejando aí se mudar ou para as pessoas que, enfim, querem passar uma temporada. Eu acho que são dicas muito importantes para vocês terem conhecimento de como que funcionam algumas coisas lá em Portugal. Antes de tudo, gente, eu queria muito pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal e comentassem aqui embaixo o que é que vocês querem assistir a respeito de Portugal, dúvidas que vocês têm, sugestões de vídeos que eu trago para vocês aqui. Eu fiz uma listinha de alguns vídeos que eu quero trazer aqui pro canal a respeito de vida em Portugal, estudar em Portugal, mas eu também queria saber de vocês o que é que vocês acham interessante que eu traga aqui. Gente, olha essa chuva, tipo, não tô brincando, é muita chuva. Pronto, eu fechei ali a porta, talvez agora o barulho fique um pouco menor, mas enfim. E uma coisa importante, lá no meu Instagram eu sempre dou várias dicas sobre morar em Portugal, vida em Portugal, enfim, coisas extras que eu falo assim de forma mais informal nos stories, tem vários highlights falando sobre. Então, se vocês quiserem me seguir por lá também, eu acho que fica mais fácil pra vocês conversarem comigo, eu tô sempre respondendo direct. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é a respeito de visto. Quais são os tipos de visto pra você poder morar em Portugal? A gente tem em Portugal 3 tipos de visto, que é o visto de turismo, ou seja, o visto de turismo é um visto que você não precisa tirar, na realidade, não é como, por exemplo, ir para os Estados Unidos, que você tem que ir na embaixada, tirar visto, não. O visto de turismo você recebe assim que você entra no país, que você tá lá na alfândega, né? Na imigração, aliás. Esse visto, ele é válido por 90 dias, então se você for só viajar, você pode ir para a Europa, no espaço Schengen, que é um espaço dentro da União Europeia, aí, de alguns países da Europa, onde você tem liberdade de transitar dentro da Europa durante 90 dias, sem precisar de nenhum outro tipo de autorização. O segundo visto que a gente tem é o visto de estudante. É o visto que normalmente os jovens que vão para a faculdade lá, que é o meu caso também, recebe quando vai morar em Portugal. Esse visto, gente, ele é emitido através de uma carta de aceitação da faculdade. Então, ainda aqui no Brasil, quando você se candidata para a universidade, eles vão te dar um visto, uma carta de aceitação da faculdade. E a partir desse momento, depois que você recebe essa carta de aceitação, você pode ir lá na embaixada e solicitar o seu visto de estudante. Então você vai levar uma série de documentos, que eu vou fazer um outro vídeo específico sobre visto de estudante, porque é muito mais complexo do que isso que eu tô falando aqui. Tem vários documentos que você precisa levar, além dessa carta de aceitação. Mas enfim, a carta de aceitação é um dos documentos base que você precisa levar, que vão comprovar que você realmente está vinculado com a faculdade que você se candidatou, que você foi aceito e etc. E esse visto de estudante, você tem que renovar anualmente. Então, todo ano, você tem que estar aí renovando o seu visto lá em Portugal mesmo, para comprovar que você ainda está frequentando a universidade. Quando você renova o visto, você também tem que mostrar o seu histórico escolar, as suas médias que você está tendo aí na faculdade, comprovante que você está pagando as mensalidades da faculdade, para o CEF, né, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ver que você está realmente ainda frequentando a faculdade, senão eles não refazem o seu visto depois de um ano. E o terceiro visto que tem é o visto de trabalho. Esse visto, gente, eu não consigo dar uma informação muito aprofundada para vocês, porque eu ainda não tenho experiência em visto de trabalho em Portugal. Mas o visto de trabalho, ele é basicamente um convite também, assim como a universidade, um comprovante, um contrato, né, de que você está trabalhando. Então, normalmente você pode emitir esse visto vindo daqui do Brasil, já com algum combinado com alguma empresa, ou enfim, alguém que está te contratando já desde aqui do Brasil e que você vai para Portugal depois. Ou você pode emitir esse visto já em Portugal, quando você chegar lá e arranjar um trabalho. Eu acho que ele é renovado de 2 em 2 anos. Ele não é renovado anualmente igual o visto de estudante. Uma coisa muito importante, gente, que eu tenho para falar tem muita gente que vai para Portugal de forma ilegal, pensando, eu vou para Portugal e lá eu me legalizo, tipo, eu vou como turista e lá eu me legalizo. É assim, você tem 90 dias para você ficar dentro do país como turista. Só que é o seguinte, gente, eu sinceramente acho isso um pouco arriscado, pelo fato do CEF, que é esse Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é quem regulamenta essa questão de estrangeiros em Portugal,
eles estão pegando muito no pé com isso e eles estão vigiando muito. Quando eles descobrem que você tá ilegal, eles te deportam. E quando você é deportado de lá, você perde o seu passaporte, sabe? Você tem que refazer o seu passaporte, você perde o direito de estar em Portugal. Então eu acho que é uma coisa muito complicada. Se vocês realmente quiserem morar em Portugal, tentem planejar algo assim com bastante antecedência. Se vocês não têm dinheiro ou simplesmente não querem começar uma faculdade agora, se vinculem pelo menos a algum curso de meio período ou algum curso mais simples que vocês consigam pelo menos o visto de estudante temporário e aí depois vocês se regularizam aí com visto de trabalho. Sobre o clima em Portugal, gente, a temperatura, que é uma coisa também que me perguntam muito e é uma coisa que sinceramente eu fiquei morrendo de medo quando eu estava em Portugal. Características da temperatura. No inverno, Portugal é o país menos frio da Europa. É o país assim com a temperatura mais parecida com a daqui do Brasil. Então você não vai sentir um frio absurdo igual, por exemplo, você sentiria na Alemanha com graus negativos e neve o tempo inteiro. Que tem muita gente que pensa, gente, Portugal neva no frio, mas eu vou sentir muito frio, dá temperaturas negativas. É lógico que existem regiões que sim, por exemplo, regiões de serra, que costumam nevar no inverno, a Serra da Estrela é uma delas, por exemplo. E a região norte de Portugal costuma ser mais fria do que a região sul de Portugal. Não é uma temperatura assim... Gente, vocês estão sentindo, né, o que tá acontecendo aqui. Eu tô, tipo assim, chocada com essa tempestade, vocês não têm noção. Então é algo meio desconfortável nesse sentido, de você estar sempre na rua com capa de chuva ou guarda-chuva porque chove demais. Inclusive, eles até brincam que sombrinha lá não sobrevive, porque as sombrinhas, quando você usa assim, venta tanto que ela vira do lado contrário, sabe? Então, o tanto de sombrinha lá quebra. A dica que eu dou pra vocês é comprar uma sombrinha de boa qualidade, senão vocês vão perder sombrinha, assim, muito. O verão é muito quente e começa, assim, a esquentar a partir de maio e vai até setembro numa temperatura, assim, maio e setembro são mais a menos. Agora, junho, julho e agosto são temperaturas muito quentes. Então não se preocupem se vocês gostam de verão e se vocês querem ir pra praia, se vocês querem verão europeu, porque o verão europeu em Portugal é uma coisa, assim, maravilhosa. Inclusive tem muito turista que vai para Portugal em julho e agosto, porque é alta temporada e Portugal costuma ser um dos países mais baratos aí da Europa para você passear, né? Ah, e o segundo ponto, né, que eu tinha para falar sobre essa questão de clima é, assim, não levem muito casaco, não venham do Brasil levando todo tipo de roupa de inverno que você tiver, ou enfim... Tudo, não leva muito casaco. Por quê, gente? Casaco de inverno bom, vocês vão encontrar com muito mais frequência e mais facilidade lá em Portugal. Como lá eles têm tendência a ter mais inverno do que aqui, é muito mais fácil de vocês encontrarem casacos mais grossos e tipo, mais assim, quentes, com preços mais acessíveis do que aqui no Brasil. Em relação a custo de vida, que é uma coisa que também me perguntam muito, Raíra, como é Portugal? Gente, custo de vida em Portugal, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a média de custo de vida, mas eu vou fazer um vídeo atualizado para vocês sobre isso, porque eu fiz baseado na minha experiência em Coimbra, né? Assim, gente, relativo aos outros países da Europa, Portugal é um dos países mais baratos de se morar na Europa. Então, você não vê um custo de vida tão alto. Eu, sinceramente, acho que, por exemplo, para quem mora em cidades grandes como São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, não vai sentir um peso tão grande financeiro quando for para Portugal, mesmo pagando em euro, porque é proporcionalmente a mesma coisa, digamos assim. Porto e Lisboa costumam ser um pouco mais caros do que as outras cidades como Coimbra, Braga, Aveiro, outras cidades assim, porque são maiores, lógico, né? E tem mais pessoas, enfim. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre valores, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Em relação a um ponto importante que eu tenho pra falar pra vocês que querem se mudar pra Portugal e que tenham interesse, é assim, gente, uma das primeiras coisas antes, né, tipo assim, em primeiro lugar vocês têm que ver documento, que eu acho que documento é o mais importante, de estar sempre atualizado, você ter sempre seus documentos completos. A segunda coisa que eu acho que vocês têm que ver com muita cautela é essa coisa de moradia, de acomodação. Principalmente no Porto e Lisboa, agora tá rolando uma bolha imobiliária absurda. Então os valores dos imóveis estão ficando muito caros e não necessariamente você vai pagar caro por um imóvel bom. Eu recomendo vocês, de que ainda estão aqui no Brasil e estão vendo imóveis, de procurar com muita cautela, pedir recomendações, ver imóveis, assim, de pessoas que já moraram. Então, tipo assim, se você conhece alguém que já morou em tal casa, conversar com ela de como é a relação com o senhorio, de como é a relação com os valores. Porque, gente, uma coisa que eu falo pra vocês,
o custo-benefício desses imóveis está sendo muito difícil de você achar alguma coisa que realmente vale a pena. Alimentação, transporte, essas coisas são mais acessíveis, são mais baratas e dá para sobreviver assim tranquilamente. Agora, imóvel é uma coisa que assim, dá para achar imóvel barato e bom, mas vocês têm que procurar muito bem e com bastante antecedência. Não deixem para ver isso de última hora. Em relação à alimentação, gente, a alimentação em Portugal é relativamente barata. E nos supermercados, em Portugal, tem muito aquela coisa de eles venderem produtos deles mesmos, da própria marca. Então, por exemplo, a gente tem o Pingo Doce, o Continente, o Jumbo, que são marcas, né, são supermercados grandes, e eles vendem coisas da própria marca deles. Acho que aqui no Brasil também tem bastante isso. E costuma ser bem barato. Vocês também conseguem, por exemplo, verdura e legume. Uma dica que eu dou pra vocês que querem aí economizar mais dinheiro é comprar em mercado municipal, porque vocês conseguem comprar coisas orgânicas, de produtores locais, né? Normalmente vem de fazendas, de fazendeiros, de agricultores, pessoas mais locais e com um custo muito mais baixo. Transporte. Gente, transporte também é algo que eu tenho muito a elogiar em Portugal, pelo fato de ser muito acessível e muito barato. Então, vocês conseguem tranquilamente sobreviver de ônibus e metrô e comboio, né? Que são os trens intercidade. O sistema de saúde lá em Portugal, gente, pra ser sincera, eu só utilizei o hospital lá, o público, uma vez, e depois eu utilizei um outro hospital que foi através do meu plano de saúde. Então, uma coisa que eu tenho para falar com vocês, que já vai entrar numa outra parte que eu queria, direitos de brasileiros, né? Então, eu acho que tem 2 pontos importantes aí, que são muito legais, na verdade 3, que são muito interessantes de vocês saberem antes de vocês irem para Portugal, que são direitos que nós brasileiros temos lá em Portugal, que vocês podem reivindicar. O primeiro é o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. É um estatuto que dá igualdade para nós brasileiros, assim como qualquer cidadão português. Assim que você chega em Portugal, você pode reivindicar isso no CEF, se eu não me engano, e eles vão, depois de um tempo aí, analisando a sua documentação, te mandar uma carta dizendo que você realmente tem esse Estatuto de Direitos e Deveres, de igualdade aí igual aos portugueses. Ele, gente, não te dá o direito de pagar o mesmo valor de propina nas universidades. Porque tem gente que fala, eu vou tirar esse estatuto aí e eu vou conseguir pagar a mesma coisa que português paga nas universidades. Você não consegue, você tem que continuar pagando como brasileiro. Outra coisa também, gente, é o sistema público, né, o Sistema Nacional de Saúde deles. Nós brasileiros temos o direito de emitir um documento que é como se fosse o cartãozinho do SUS aqui do Brasil, que chama PB4. É um documento que te dá acesso a todo o Sistema Nacional de Saúde deles de graça. Então é como se fosse o nosso SUS mesmo, né? O PB4, gente, ele é obrigatório para estudante. Então quando você vai fazer o visto de estudante, é um dos requisitos obrigatórios para você emitir quando você solicitar aí o seu visto. Mas eu recomendo, sinceramente, de vocês, para além do PB4, contratarem um seguro de saúde ou um plano de saúde particular, porque assim, como todo serviço de saúde público, gente, o de Portugal comparado aqui com aqui do Brasil, ele é relativamente um pouco melhor no sentido de conseguir te atender mais rápido, de ter mais agilidade no atendimento, né? Mas eu acho que ele não supre as necessidades de um sistema particular de saúde em Portugal. Então, assim, lá eu tinha um plano particular de saúde que quando eu precisei numa emergência, foi muito mais útil. Então, assim, se você não tem realmente condição para investir agora no plano de saúde, o PB4 super ajuda, é super válido e te dá todos os direitos de acesso à saúde no hospital público. E o hospital público em Portugal é bom, assim. Mas, se vocês querem investir um pouco mais, ter um pouco mais de segurança em relação a isso, eu recomendaria de vocês fazerem aí um plano de saúde também. E outra coisa também, a última coisa que eu tenho para falar em relação aos direitos é o direito de trocar carteira de motorista. Então, quando você chega em Portugal, a sua carteira de motorista aqui no Brasil, ela é válida durante 6 meses lá. A partir desses 6 meses, você já não pode utilizar a sua carteira de motorista mais. Então, você pode trocar, você tem o direito de trocar a sua carteira de motorista por uma carteira de motorista portuguesa. Essa troca você pode fazer depois de você emitir o título de residência. Então, emitindo o título de residência, seja um visto de trabalho, um visto de estudante, depois de 90 dias você pode solicitar a troca da carteira e aí você ganha uma carteira de motorista nacional deles, que é válida aí dentro da União Europeia toda. Vou trazer um outro vídeo falando mais sobre isso, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou trazer aí um outro vídeo com mais dicas para vocês sobre como morar
morar em Portugal, né? Coisas para se preparar antes de morar em Portugal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixa de dar o joinha e comentar aqui embaixo com mais sugestões, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.